Então vamos lá, gente. Apresentados os dois professores, vamos começar com uma pergunta que é talvez a mais abrangente das que foram colhidas, que é a seguinte: de quais formas a filosofia justamente contribui para a poética? Quem quiser começar. Meu caminho ou inverte? Inverte, pode começar. Prefiro. Esperto. Mas vamos fazer o nome. Daí diz o nome, agora. De que maneira a filosofia contribui para a poética? Bem, pensando primeiro um pouco historicamente, quer dizer, vamos pensar o que a gente entende por poética. Eu acho que poética é um termo bastante interessante para a gente estar pensando aí atualmente, porque existe até um pequeno livro chamado Poética, que tem diversas abordagens do termo poética, de Aristóteles até a semiótica, a russa, etc. e tal, do que vem a ser a poética, que é o estudo das formas de criação, digamos. Agora, o que a filosofia tem a ver com a poética? Primeiro é assim, a poética é a própria filosofia no começo. Quer dizer, o que a gente tem em Aristóteles é justamente o pensamento sobre o processo de criação, disposição de personagens, disposição de temáticas, caracterização, todos esses elementos. Então, eu acho que a pergunta, do jeito que ela está feita, talvez a gente precise pensar um pouquinho de outra maneira. Tipo, eu preferia pensar o que a filosofia de qualquer momento da história da humanidade ocidental e não ocidental, ou seja, o que o pensamento humano, que é esse pensamento que pensa o que é existir na Terra, como que se existe na Terra, quais são as forças que a gente tem na Terra, o que isso pode trazer para o pensamento do artista. Então, só refazendo um pouquinho a questão. Acredito eu, primeiro, essas duas coisas não podem estar desligadas, né? Um pensamento de um artista ou o pensamento de qualquer ser humano, ele nunca é neutro. Ele sempre é atravessado por uma camada de pensamento que é historicizável, que tem uma data, que tem um lugar, que tem uma estrutura, que tem um esquema de pensamento por trás. Qualquer pessoa, quando chega e fala, esse menino é sempre desse jeito, meu Deus do céu, vai ser sempre assim, é igual ao pai, é igual ao pai, é igual ao pai. Tem um pensamento filosófico aí por trás disso. Um pensamento de que existe um ser chamado pai, de que esse ser é repetido no filho, e de que o filho representa esse pai, e de que assim será para sempre. Isso é um pensamento típico, digamos, do cristianismo, da retomada de uma ideia constante, como se fosse um tempo cíclico, onde eu estou sempre no mesmo lugar, né? Quando uma pessoa vai fazer uma música, acredito eu, uma peça de teatro também, e ela fala, eu tenho aqui um tema que é muito importante, veja bem o seu personagem, você precisa caracterizar bem o seu personagem, e ao longo, no percurso dessa peça, quando chegar no fim, eu tenho que saber que ele é o mesmo que estava lá no começo. Isso é um pensamento. Isso não é o pensamento do filme esse último do Kiarostami. Como é que é o nome? Cópia Fiel. Certo? Onde eu tenho dois corpos que vivem sequências de personagens que não necessariamente são os mesmos, né? Então, é uma outra forma de se pensar, é uma outra coisa que está sendo pensado, né? Em música, tem um tema, uma melodia, música popular, sobretudo, que ela segue a tradição renascentista, barroca. Ela tem uma melodia, depois ela segue um poema, um B, um A, um B, um A, ela repete, etc. e tal. Mas existem músicas que não tem tema nenhum. Elas são de uma outra época, que se pensa de uma outra maneira. Existem coisas que vão indo passo a passo, passo a passo, passo a passo, bonitinho, e de repente deu um salto. É um outro tipo de pensamento. Existem coisas que ficam paradas no mesmo lugar, o minimalismo, né? Um negócio em que as pessoas ficam fazendo a mesma coisa o tempo todo. Então,
uma das coisas importantes que tem do estudo da filosofia para uma pessoa que está fazendo um trabalho artístico, e também do estudo da ciência, eu acredito, e do estudo da matemática, e do estudo da política, é justamente, às vezes, sair um pouco de um ambiente de criação artística ingênua. Meio um ingênuo aí, não numa questão crítica, estou falando de uma ingenuidade que às vezes é até bacana, mas é interessante a gente saber quando a gente está, inclusive, dentro desse jogo de ingenuidade. Então, acho que a primeira coisa que eu podia responder, né, para a gente ficar mais conversando do que falar 200 horas para falar 200 horas, seria isso. É interessante o estudo da filosofia justamente para a gente ver, e não só da filosofia, mas de outras áreas, para a gente ver que a gente está dentro de um mundo ancorado com diversas relações que não são simples e, ao meu ver, quer dizer, para mim, para chegar a uma conclusão de que aquilo que eu coloco na verdade, não existe. Esse eu, não sei, estou escrevendo música ali, tem um monte de cara escrevendo junto comigo. Inimigos, amigos, caras bacanas, caras que não querem que coloque aquela nota, outros que querem. E daí você fala, não, mas pera, calma lá. Aí o outro que vem, você nunca está fazendo sozinho. Estou fazendo sozinho a minha arte genial, vou fazer a minha... Não, meio uma coisa etológica, assim. Estou ali fazendo um treco, fazendo uma bandeirinha, construindo uma casinha que vai fechar e que as pessoas vão falar, ali vive aquele fulano, não gosto dele. Ali vive aquele fulano, vou lá visitar. É mais ou menos isso.